Estamos aqui com o diretor, ator, professor... Bruno de Oliveira! Uau! Prazer estar aqui no Godot Podcast. Vai ser muito legal essa entrevista. Já venho vendo as entrevistas e é muito bom, muito boa. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou a Carol Gomes. E eu sou o Bruno de Oliveira. Eba! Ai, que bom esse companheiro de teatro, de cena. Ai, obrigada por ter vindo. Um prazer. Gente, pra quem não sabe, o Bruno é companheiro de cena com a Carol na peça Azul, que inclusive eu recomendo a todos assistirem, uma peça infantil, né, que a gente já vai falar desse processo. E é um prazer poder conversar com você, porque eu também só te conheço dos palcos, que eu fui lá pra ver a Carol, assistir a Carol e acabei me apaixonando por todos vocês do elenco. Sim. Ué, é um prazer estar aqui. É um prazer fazer essa peça Azul, que eu acho que é um projeto de vida, assim, um projeto que diz além do palco. Eu vim aqui para conversar com vocês. E a gente vai... O azul é muito 2024, 2023. O azul 2023, tá aí. 2024. O azul tá na estrada e tá fazendo aquele sucesso dele, mas assim, a gente vai falar de tudo. Vamos falar de também. tudo. E aí a gente vai falar do Bruno ator. E o Bruno professor, e o Bruno diretor. E artista. E artista em geral, e múltiplo, né? Porque a gente fala que muitos artistas que vêm aqui, não cabe mais dentro apenas de um nome, sim, né? Sim. Eu acho que cada vez mais nós, artistas, precisamos abraçar uma gama de profissões, né? Sim, sim. Mas aí eu queria conhecer, claro que a gente se conhece dos palcos, se conhece dos bastidores, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre o Bruno, da trajetória, de como começou, se vem de família, de uma família herdeira de atores, e passou para você, ou como foi isso? Foi na escola? Como que foi? Como foi esse comecinho aí de vida? Na escola não tive acesso ao teatro, era esportista, era do time da escola, de várias coisas, até de basquete mesmo. Mentira! Mesmo sendo desse tamanho, mas era aplicado no esporte. Começou, eu sempre fui do esporte, eu joguei no futebol, enfim, mas o que eu fiz muito amador, que eu me foquei, foi bodyboarder. Eu fui muito tempo bodyboarder, tinha patrocínio, coisa e tal. Como assim? Explica isso, né? Bodyboarder é aquele surf deitado. Eu também E aí eu não. competia muito amador, assim, eu tinha patrocínios, tinha patrocínio de roupa, de alimentação, até do McDonald's. Que usa pé de Pé de pato, vai. Que é daquela Glenda. Koloslav, que virou campeã mundial, e jornalista. Jornalista, maravilhosa. Ela que divulgou muito aqui no Brasil esse sim, esporte. Sim. E aí eu pegava onda, pá. E aí tinha muitas pessoas no campeonato, meninas, né? E aí eu conheci uma menina e ela ia muito ao campeonato, eu ganhava bastante, assim. E olha ele ficando vermelho. Love's in the air. Tipo isso. E aí ela falou, correndo, eu faço teatro. Eu falei, nossa, eu era campeão, que tinha a BBI, que era a Associação de Bodyboard de Ipanema. E ela ia muito a esse campeonato, ela falou, faço teatro lá no Alvim. Você quer ir um dia na minha aula? Eu falei, poxa, legal, quero. Que legal. Aí eu fui assistir a aula dela, que era o Daniel Hertz, que vocês fizeram a entrevista, e da Susana Kruger, que vai vir aqui. Vai. Aí eu amei a aula de improviso, e eu fiquei sentada assim no canto, aí o Daniel falou, você quer fazer aula? Aí eu falei, quero. Aí eu fiz essa aula e nunca mais saí. E, na verdade, eu fiquei com ela uma vez e ela desapareceu. Eu não lembro nem o nome, assim, eu não sei nem quem ela é hoje. Eu crente que ele ia falar assim, aí casamos, tivemos uma filha. Não teve, aí não teve nada. Foi é curioso, se você tiver souber da nossa relação, apareça. Porque eu não sei mais quem é, e aí foi um presente, e eu fiquei. Aí eu fiz todo o curso. Será que Daniel iniciando.
Sabe? Não, mas sabe o nome da menina. Vamos Ah, agora não procurar sei. atrás dessa pessoa. Sei lá, né? Correio do Amor Godot. Imagina isso. Já pensou? Aproveitar agora período de festa junina. Não Aí é? a gente faz o Correio do Pessoa Amor. do bodyboard, você que tá ouvindo, vem, apareça. Vai Bota uma que, trilha. né? A gente casa depois de muito tempo. E aí, pronto. Aí comecei no Teatro Laura Alvim. Aí fiquei fazendo muito Laura Alvim, que era iniciante, intermediário e avançado, fiz. Fui convidado para entrar na CIA Atores de Laura. Aí fiz o processo do decote e fiz uma peça infantil não, foi Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, era o Puck. E foi a única peça, olha só, Adoro o Eu Puck. adoro. que meu pai viu. E aí foi a única peça que ele viu e ele acreditou que era possível seguir na profissão. Depois disso ele faleceu, eu nunca mais viu, né? Obviamente nunca mais viu nada. Mas... E aí eu tenho essa lembrança muito forte. E aí o Daniel e a Suzana falaram, olha, você vai ter que se dedicar ao teatro. Porque eu me dedicava muito ao bodyboard. E aí eu tive que fazer uma escolha. E aí eu escolhi o teatro. E aí... É isso, esse foi o começo. Aí depois a minha mãe falou, você quer continuar no teatro? Porque era um grupo amador, né? Na época a companhia Atores de Laura era amador. E aí ela falou, vi um recorte de jornal da Cal, eu entrei na Cal, fiz o técnico, pá. Mas sua mãe sempre incentivou? Ou... Sempre incentivou. Sempre incentivou, assim. Eu tinha uma bolsa na Cal, que eu era arrimo de família, né? Assim, no sentido de não ter pai, só tinha a minha mãe bancando tudo. Aí tive a ajuda da minha avó também. E é isso. Aí ela me incentivou bastante. E no meio da Cal eu tive que servir o exército. Nossa, aí eu que servi loucura. 1 ano e 2 meses o exército. E aí eu era chamado de milico na Cal e de gay no exército. Porque fazia teatro? Porque eu fazia teatro. Porque sabiam que eu fazia teatro. E aí, muito legal a postura do ator, do artista, da decisão, foi que já um tempo de exército, já um tempo de Cal, que era o Reg 2, os sargentos foram assistir a minha peça. Sério? E aí eu ganhei a moral dentro da instituição, dentro do exército. Ali no Palácio Duque de Caxias. CAEX, Centro de Avaliação do Exército. E 8º andar. E lá eles me respeitavam muito. Então respeitou muito o teatro. Assim, respeitou muito a postura teatral. Talvez tenha mudado até a visão deles em relação a isso, né? Exatamente. Porque eles achavam que era uma bobeira, não sei o quê, e devem ter visto que é realmente uma coisa profissional. Exatamente. Você estuda, que você, né, tem todo um E ensaio. assim, e às vezes não vai ao teatro, não acessa por um preconceito deles com eles e das pessoas ao entorno, assim, não fura a bolha, né? E não sei por que cargas d'água. Eu era muito legal lá dentro do exército também, assim. Eles gostavam de mim, assim. E essa disciplina do exército trouxe alguma coisa pro ator? Trouxe uma coisa pra minha vida, né? Foi meu pai, né? Foi meu pai no sentido da disciplina, Seu do pai horário. era militar? Não, meu pai morreu. Não. Foi o Aí pai foi a de questão, ensinar ele foi a- uma questão do masculino mesmo, trazer essa... da questão da rigorosidade mesmo, assim, no sentido tinha quantos do... anos? Desculpa interromper. 18. Ah, A época de exército, né? 18, 19, 19. né? Você sabe que eu queria sair, obviamente, né? Eu não tinha o famoso pistolão, que é alguém que possa te tirar, alguém com uma patente alta para te tirar do exército. Mas depois eu achei bom, porque eu aprendi, assim, desde engraxar o coturno, né? A bota, desde de ficar alinhado, porque se você não tivesse alinhado, você era preso, ficava preso no final de semana, se tivesse alguma coisa fora da estética. O cabelo, a barba e coisa e tal. E isso me ensinou muito, assim. Eu imagino. Me ensinou muito a ficar na disciplina, né? Eu gostei muito. Então eu tinha essa questão da disciplina militar e até corporal também. E o teatro, que me dava a liberdade de expressão. Você fazia o final de semana, então? Você saía e... Eu ficava de segunda a sexta, depois de um tempo, né? Porque nos 3 primeiros meses era internado mesmo, né? Fica direto. Eu li um... Aí depois dos 3 primeiros meses, como eu tinha um 2º grau completo, eu fui pro Palácio Duque de Caxias. Era tipo um nivelamento, se você tinha uma formação. Mas, cara, é tão engraçado. Eu servi na PE, que é a Polícia do Exército. Lá,
é tido como pessoas que têm uma estatura alta. Então eu era o bumbum da tropa, porque eles faziam do maior pro menor. Eu era o último. Aí me O bumbum da tropa. pra não falar outra palavra. Pra não falar. Aí me chamavam de ursinho carinhoso. Ah lá. Meu Deus. Mas é uma loucura. Essas coisas meio viagem, assim, que eu... Cara, mas te dá um fortalecimento interno, deve ser tão grande, mental, de você estar se trabalhando. E você sabe que essa coisa do teatro já estava em mim, assim, né? Porque eu era mediador de umas confusões que aconteciam. Então, me ouviam muito, eu me chamava de pequeno professor. Então, eu era bem pequenininho, né? Em comparação que... Porque aparece da tropa os caras gigantes, então já dá medo. Então, vai abaixando ali para os estrategistas, para as pessoas que... Tem uma questão, né? E aí depois fui pro Palácio Duque de Caxias. E é ali que eu comecei... que eu voltei para Cal. Eu fazia Cal antes do Exército. Né? A Casa das Artes Laranjeiras. Além de fazer Laura Alvim. Então, é isso. Acho que deu pra entender, Eu li um livro... Aí fui pra Cal e aí foi um período da Cal como militar e aí no Reg 2 eles viram a peça. Minha vida foi muito melhor depois que eles viram a peça. Lá, né, sobre assim, o bullying mesmo. Sobre essa questão, assim, lógico que alguns brincavam, mas tinha um respeito, era um limite da brincadeira. E aí eu saí na segunda baixa, porque não me deixaram sair nem na primeira, porque queria que eu continuasse, fizesse carreira, que fizesse curso de cabo, curso de sargento, coisa e tal. Não queria, eu já tinha uma decisão. Eu já estudava muito teatro, então quando eu ficava de guarda, eu estava estudando, você podia ficar, era tipo uma recepção assim, do andar, eu já estava estudando teatro dentro do Exército. Né, assim, quando eu ia... eu saía do Palácio Duque de Caxias e ia pra Cal à noite, num período, assim. Então, as pessoas iam curtir a noite, eu tinha que dormir, porque eu acordava às 5h30 da manhã pra ir pro Exército. Caramba. Aí ficava até 4h30, aí ia direto pra Cal, em Laranjeiras, fazer. Aí era assim, a rotina por 1 ano e 2 meses. Caramba. E como foi essa transição sua de estudante da Cal, esse caminhar de estudante da Cal, até a sua especialização no Viewpoints, que eu quero chegar muito sobre essa temática, até você sendo professor da Cal de Viewpoints. Tem uma trajetória grande, né? Eu acho que a primeira de tudo é a escolha. Eu tinha uma escolha mesmo, assim, não titubeei na escolha. Na Cal, depois que acabou essa questão do Exército, eu fiquei trabalhando em loja e Cal. Na verdade, antes eu trabalhei na Light. E quem botou na Light foi o Rodrigo Fagundes. O ator Rodrigo Fagundes, né? Olha a faca! E ele deu emprego pra uma galera boa. Tinha eu, Thaís Lopes, Tata Lopes, a Jo Abdu, Sandro, e tinha uma galera que trabalhava assim, na Light, que ele colocou, que ele tem um tio que trabalha na Light. E de lá a gente fazia Cal. Um bom período, assim. Então, mas foi ele que colocou você lá? Ele colocou na Light, por causa do tio. Ele já fazia Cal, a gente era amigo de turma. Uhum. E essa galera toda era da mesma turma, então ele deu um emprego pra gente. Então a gente saía da Light. Então, quando acabou o Exército, já entrei na Light. Aí a gente acabava a Light, já ia pra Cal. Então ficou assim, a questão financeira ficou legal. Conseguiu se segurar por um tempo. Segurar por um tempo, era um trabalho que não exigia muito e dava um dinheiro bom. E resultado, me formei na Cal Técnica. No famoso reggae, que o pessoal fica assim, tá no reggae 2, reggae 3. Reggae 3. E aí ninguém, 4. quem é fora da Cal fica assim, reggae de quê, gente? Bob Marley é o quê? Que é regular, né? Não sei. Mas é porque teve um amigo meu que esses dias veio comentar isso comigo. Reggae. Reggae. Aí ele falou assim, cara, o pessoal da Cal viaja, né? Fica falando reggae e ninguém entende nada. Eu acho isso muito engraçado, Isso porque é eu muito nunca boa, tinha. Essa analogia, nunca parei pra pensar nisso. Tá vendo só? Essa galera do teatro é muito reggae, né? Essa galera é muito reggae. Escuta muito Bob Marley. E aí ele veio me perguntar, real, o que é isso de reggae? Eu falei, gente, é regular. É verdade. Mas Não tinha me tocado que podia ser esse reggae aí mesmo, é a verdade. Mas é engraçado, né? Essa nomenclatura, né? Que cada nicho de trabalho, né? As pessoas têm umas coisas que falam, assim, que só aquelas pessoas entendem, né? Sim. E aí a gente tem
a gente acha que todo mundo entende, né? Normal, tipo... Aí você fez Aí me formei, e aí eu me formei com o Stefani Brudi, da MOC. E eu dei uma sorte, porque... É que eu vou lembrando, eu vou pulando, mas tudo bem. Aí a gente volta, eu volto. É que eu tive bolsa na Cal, eu não podia sair da Cal. E eu consegui sair 2 ou 3 vezes para fazer trabalhos. Então a primeira peça profissional que eu fiz foi Mulan, no Barra Shopping. E o Hermes Frederico, o diretor da Cal, falou assim, não sai da Cal, não vai fazer esse trabalho. Mas é um trabalho remunerado. E eu fui, fiz e voltei, pedi por favor, tá? E aí voltei até a bolsa na Cal. Me formo na Cal, vou pra MOC. E aí eu já fazia um período com ele na Cal, de máscara, balenesa, mímica. E de lá eu saio, fico um período trabalhando como ator, assim, esporadicamente, participações, linha direta, essas coisas, assim. E aí eu sou convidado para fazer um Macbeth da MOC, palco giratório do Sesc, que para quem não sabe que roda o Brasil inteiro com patrocínio do Sesc. Pode falar? Claro. Sesc, estamos aqui, tá? Que Sesc e SESI, né, são as que financiam bem, né, a nossa cultura, assim, eles... E aí... fizemos o circuito, né, palco giratório do Sesc e eu fiz Macbeth. Então eu já entrei em companhia que me deu uma formação. E eu falei, pô, não vou sair. Então eu tava em companhia, viajando, jovem. Não, sem light, porque acabou a cal, acabou light. Acabou a luz. Mas eu entrei em companhia, então isso foi muito importante para mim. Então eu tinha um repertório de máscara balenesa, de técnica. Eu tinha um repertório de linguagem, de mímica corporal dramática da Ana Teixeira. E viagem jovem, né? E recebendo. Isso para mim era muito inebriante, assim. Tem época que tudo acontece, tem várias oportunidades que a gente não pode abrir mão, né? Que a gente tem que agarrar. E tem época que a gente fica assim, esperando, né? Tipo, esperando o Godot. Exatamente. Esperando o Godot, a árvore. Mas acho que é esse ciclo mesmo principalmente da carreira artística, né? É um ciclo que você nunca o jogo tá ganho, né? A gente gosta dessa frase, né? Mas que também não dá pra gente ficar esperando chegar o trabalho na nossa porta, que também não vai acontecer. Então, tem que estudar, correr atrás. Até pensando no que vocês conversaram aqui nos outros podcasts, com o Thierry, essa coisa da manutenção. E aí eu acho que vem o Viewpoints, né? Que eu fui um ator que sempre me quis criar manutenção em mim. Então fui buscando técnicas mesmo, me aplicando em técnicas. E aí vieram essas técnicas, né? Caíram assim, porque é uma companhia que tem 2 técnicas muito fortes, porque são a mímica corporal dramática e as máscaras balenesas. E vem do Teatro Soleil, da Ariane Muschini. Então, gente... Se eu olhar para trás, era uma escola, assim, né? Pronto. Fiz o palco giratório. E numa peça que eu estava em Brasília, se eu não me engano, o Henrique Gonçalves e o Gustavo Bicalho, da Artesanal Cia de Teatro, que eu estou até hoje, fazendo o Azul, viram Macbeth. E me convidaram. Tive um café, uma reunião. Sério? Que delícia. Uma reunião, assim, a gente tem um projeto, se eu estiver enganado, depois... Mas a minha memória tá fazendo isso, assim. Me chamaram para um projeto lá na frente. Eles faziam uma circulação, eles também faziam um palco giratório com uma peça, eu acho que era o Cyrano de Berinjela. E aí a gente tem um projeto lá para frente, quando voltar para o Rio, a gente conversa. E aí foi, assim... Estacionou, falei, continua Macbeth, pá. E aí eles chegam no Rio depois de um tempo, não sei, meses, assim, não sei quantos meses, e eles me convidam para fazer A Lenda do Príncipe que Tinha Rosto, que era uma peça que rompia com a linguagem, que não rompia, mas era uma nova linguagem da artesanal. Lindo, né? Que era uma companhia de muito texto para o infantil, eles vinham com Viagem ao Centro da Terra, Cyrano de Berinjela, do Cyrano de Bergerac, e veio com uma peça sem texto, todo mundo de preto. E imaginar isso para o infantil.
E aí eles me chamam para essa técnica, que eu tinha uma questão corporal muito forte, uma expressão corporal muito forte, e é da máscara, que a gente trabalha com máscara neutra. E lá, no processo, eu aprendo manipulação de boneco. Isso que eu ia perguntar, essa e aí questão já da manipulação. Cai assim. Se você aprendeu a fazer essa manipulação pro Azul, ou você... É legal essa pergunta. Que é mais uma técnica, né? É mais um treinamento. Sim. Exige muito dos atores também. Corporalmente, mentalmente. Impressionante. Então, na lenda do príncipe que tinha rosto, no primeiro ensaio, eu rompi o ligamento. Eu não tenho ligamento no joelho direito. E aí, né, eu era jovem, e a minha carreira não tinha um tutor, assim, né? Então, não façam coisas esportivas antes de um trabalho. Você tem um trabalho amanhã, em televisão, novela, teatro. Eu não remo por uma semana. Segura. Depois, durante o período, de repente até vai, mas não no primeiro. E aí eu fiz uma questão esportiva numa noite antes, e rompi o ligamento. Caramba. E eu falei, Henrique, melhor você escolher outro ator. A gente não era amigo, não se conhecia, só era um convite de trabalho. Escolhe outro ator porque eu rompi o ligamento, tô de muleta. Então, não vou poder fazer. Ele, não, vem, muito generoso sempre, assim, muito assim, em prol do... Vamos ver, eu quero você, vamos ver o que acontece. E aí eu fui de muleta, mesmo assim, no primeiro ensaio. Ninguém me conhecia, não conhecia ninguém, assim, não tinha intimidade com ninguém. Eu lembro que já tinha começado as oficinas, porque artesanal tem essa coisa de fazer as oficinas. Então, se vai ter máscara, você não vai fazer uma peça, botar a máscara e vai fazer a peça. Você tem uma oficina com um profissional de máscara para fazer a peça. Você tem uma oficina com um profissional de boneco para fazer a peça. E nesse momento da lenda do príncipe era a Marisa Nogueira, que era de máscara, e o Márcio Nascimento, que era de boneco. Márcio Nascimento e Marisa são experts nas suas técnicas. E eu ficava anotando de muleta e todo mundo ensaiando, fazendo as oficinas e eu anotando tudo. Ah, você ficava só sentadinha ali assistindo. Sentada, a muleta do lado e vendo eles ensaiando e anotando. E fazendo treinamento quando eu saí do ensaio. Treinamento com a perna, porque eu não operei. Até hoje? Até hoje. Eu tinha a perna muito forte por conta da capoeira. E a musculatura segurou o ligamento. Caramba. E aí... de ortopedista de 8, falou que não ia operar, mas eu tinha que fazer um treinamento muito forte na água, que é um treinamento que fazem com jogadores de futebol. E me perguntaram, você vai ser esportista? Não. Então só vai usar a perna em momentos específicos? Sim. E aí pronto, eu tinha musculatura e treinei na água, não operei até hoje. Eu tinha essa musculatura da jogar futebol na areia também, enfim, tinha uma questão assim. A volta e meia dá uns... Tem que dar uma cuidada, né? Tem que dar uma cuidada na musculatura, tem que fortalecer. E também é um termômetro para você não engordar muito, porque senão a tua estrutura não aguenta. Sim. Entendeu? Então isso que sustenta sinaliza. O peso do corpo. Quando você vê, opa, sinalizou, vamos voltar para uma medida corporal bacana. Peso 19. E aí, pronto. Aí eu fiz a lenda, tem uma adaptação até de uma escadinha, porque eu não conseguia dobrar a perna durante a peça, durante todo o processo. E fizeram uma escadinha para botar num cenário para eu trabalhar a manipulação. E foi isso. Aí, nesse meio, antes de entrar na artesanal e fazendo essa manutenção de ator, me falaram que tinha um treinamento na Fundição Progresso do Henrique Dias, do Kiki Dias, da Companhia dos Atores. E era um treinamento permanente na fundição, acho que eram 2 dias, de viewpoints. Ele e a Mariana... Ih, não falha não. Mariana, ex-esposa... Mariana? Mariana, que não é mais esposa dela. Mariana que faz novela agora. Aquela branquinha... Pô, falhou, cara. Mariana Lima. Desculpa, Mariana Lima é incrível, maravilhosa. E aí eles coordenavam o treinamento de viewpoints. E eram vários artistas de vários lugares. Tinham músicos,
tinham bailarinos, tinham atores, tinham várias pessoas de vários lugares, que é o Viewpoints, né? O acúmulo de artes. E né? é isso que eu queria que você explicasse um pouquinho. Acho que é importante, né, falar sobre o Viewpoints. Eu queria perguntar primeiro essa questão das máscaras, né? Porque você estava falando antes de começar a entrevista do Vacari. Você chegou a fazer algum trabalho com ele também, de máscaras? Não. Eu só sei dele, né? Vejo muita coisa dele, vejo o empenho e é um entusiasta, né? Sim. Gostaria muito, Vacari, me convida. Mas eu nunca fiz, não por não querer, mas por várias questões de tempo, dinheiro, enfim. Mas eu sei que ele é um exemplo, assim, incrível. Eu cheguei a fazer um workshop com ele de máscaras e realmente era isso, assim, os primeiros dias eram uma imersão de você conhecer aquela máscara ali, que praticamente tem um espírito dela, né? Tem toda essa questão, para depois você começar. Eu ia fazer essa pergunta em relação ao boneco do Azul, se antes de vocês entrarem para fazer o processo, teve todo esse processo de reconhecimento, de toque, de primeiro, né, aquele respeito, né, para tocar nesse lugar de... Tem bastante. Tem... o boneco... Que é diferente da máscara, mas também mas é um uma objeto... Máscara, porque a máscara, ela é dura. Quem modula, quem dá forma, quem dá expressão para a máscara é o corpo. Então, o boneco, se a gente não conhece o nosso corpo, a articulação, como levanta, como senta, como se expressa, a gente não consegue passar isso para o boneco, que é uma máscara articulada. E a máscara física também. Então, tem que se conhecer. Tem uma imersão corporal antes, né? A gente tinha um treinamento com o Mazzoni, Paulo Mazzoni, de estrutura corporal, de conhecimento corporal, dinâmica no espaço. Também tinha muita oficina com a Marisa Nogueira antes de pegar o boneco ou de fazer a máscara, né? E depois... de entender essa estrutura, essa ferramenta, essa usina, você chega no que é, né? Na finalidade. E ali você vai... Aí uma outra etapa dessa faculdade experimental, assim. Porque aí você entende como está sendo visto essa máscara. Então, por exemplo, se você ficar de perfil, você vê o humano e vê a parte dura da máscara. Então, você mantém sempre na frontal, a maior parte das vezes. O boneco também, você não pode virar completamente, porque senão você revela uma mão, um braço. Tem que ter essa magia, né? Não que isso seja uma coisa que é impeditiva, mas você pode evitar. Sim, para você causar uma consciência. A mágica que né? Da criança realmente acreditar, não só a criança, de nós adultos também, acreditar que aquela história ali é real, né? Eu acho que é isso que você falou da respiração, de olhar para a máscara e sentir a máscara e coisa e tal. Você vê como isso reverbera, aquele rosto reverbera. Como é que você imagina? Qual é a tua intuição sobre isso? E depois é um trabalho contínuo com o profissional que está te vendo. É um coletivo ali trabalhando junto, né? Tanto na máscara como no boneco. Então, os dois são máscara. Só que um é o corpo, né, do ator, da atriz, e o outro é o corpo do boneco. E que também tem o corpo do ator e da atriz atrás do boneco, porque tem como você se molda, sem querer desaparecer, mas como você se articula e tem harmonia com o boneco. Isso, mas desaparece, né? Porque o maior elogio que a companhia recebe é que acaba que, na maioria das cenas, só se vê os bonecos, né? Os atores somem, as pessoas acabam... mas é um baita elogio também, né? Muitos momentos a gente só via os bonecos. Você fala assim, graças a Deus, é isso que a gente queria escutar. Isso é um baita elogio. Isso é um elogio. E essa bagagem toda que você vem como ator, né? Porque, assim, cada processo que você passou na vida, acho que desde o esporte, acho que te traz até onde você está. E eu queria falar, assim, qual foi a importância, assim, de você escolher essa técnica do Viewpoints para se trabalhar e acabando trabalhando outras companhias, que você viaja para São Paulo, você ficou muito tempo trabalhando com uma companhia de dança. Trabalho ainda. Né? Trabalha ainda, né? Companhia de dança de Diadema. E essa importância, né, assim, de você escolher essa técnica, assim, nossa, de 300 milhões de técnicas teatrais, vou escolher essa. E
E acabou você sendo professor dessa técnica também. Sim. Então, aí lá no Kik, na Mariana, eu descobri porque ela chegou, ela facilitou minha expressão, assim, né, naquele momento. E naquele momento da minha vida, eu tinha a técnica da máscara e tinha a técnica da mímica corporal dramática. Então, essa pesquisa corporal, desde a Cal, era muito forte fisicamente, assim. Voltando até um pouquinho mais, eu tive uma professora chamada Celina Sodré, da Cal. Conheço. Maravilhosa. E ela no reggae... no reggae, o reggae, a regular 3 da Cal, não reggae de música, de estilo musical, eu fazia capoeira de Angola muitos anos, assim, né? Eu dei aula de capoeira, sou professor de capoeira, mas não exerço. Pulou uma parte aí. Eu não exerço a capoeira Angola, assim, hoje, mas ela tá no meu corpo, tá como tatuagem, assim, na minha pele. E aí a Celina Sodré falou assim, olha, ela que falou pra eu fazer a capoeira. Pela minha expressão corporal, ela falou, você precisa fazer capoeira. Mas não é qualquer capoeira, é a capoeira Angola. Aquela rasteirinha, que é a capoeira que tem mais contato com o solo. E é a capoeira que sai da armação da ginga muito marcada. Você consegue criar a expressão do seu corpo. E é a capoeira lenta, da personalidade, do persona. Então você ginga, o movimento da ginga, o som, o ritmo da ginga está dentro do teu corpo. Então você não precisa mostrar que você está gingando, mas você tem um andamento. Então, que legal isso tudo, essa percepção dela de bem específica, ela foi né? específica. Comigo, assim, ela foi específica. E eu comecei, fui fazer capoeira Angola. Olha o militarismo aí, escutou? Assim, tem alguma coisa aí. Eu sou disciplinado, até hoje. Hoje eu me permito um pouquinho subverter, assim, que o Viewpoints dá essa subversão, mas essa subversão com muita decisão. Você sabe que você está subvertendo. Você sabe o que você está fazendo. Então, se quem está olhando, o diretor, alguém que está coordenando aquele treinamento, fala alguma coisa, eu sei responder porque eu fiz aquilo. Porque é um treinamento. O Viewpoints ali é um treinamento, é uma filosofia. Ele não é uma coreografia, né? Você pode usar para essa finalidade, mas é um treinamento de ator. Isso que eu ia perguntar para você, Bruno. Porque, assim, eu já passei por esse processo também, né? Uma vez do Viewpoint com a Adriana Maia, que também é professora lá da Cal. Sim. Eu queria pedir para você explicar melhor o que é o Viewpoints, porque pode ser que tenha alguém que esteja assistindo que tenha interesse, mas, assim, não sabe muito bem o que é, ou então nunca ouviu falar sobre isso. Eu acho legal a gente ter esse recorte. Maravilhoso. A história do Viewpoints ele já é uma coisa de contracultura na década de 60, 70, nos Estados Unidos. Era uma época pelos direitos civis, era a época do Vietnã, tinha uma coisa da libertária, assim. E uma coreógrafa chamada Mary Overly, ela cria 6 viewpoints, que são 6 pontos de vista, 6 balizas, que eu gosto muito de falar. 6 lugares de acessos técnicos para a arte. No caso dela, era focado na dança. Aí ela cria essa técnica, começa a explorar essa técnica, e não é nada que a gente já não tenha ouvido, mas ela começou a catalogar para o acesso não ser tão subjetivo, ser mais objetivo. Isso na década de 60 e 70. A Annie Burgett, que é a técnica que eu começo a seguir, então vou me ater a esse lugar. Annie Burgett é uma diretora da City Company de Nova York, que trabalha junto com a Mary Overly, pega essas 6 viewpoints, 6 pontos de acesso, que eu vou tentar lembrar aqui. Emoção, forma, tempo, espaço, história. Eu falei emoção? Falou. E não sei se é velocidade. E a Annie Burgett pega esses 6 pontos de acesso para treinamento e transforma em 9. E tira 2. Tira emoção e história. Porque ela acha que isso acontece no improviso, no fazer. Eu não forço a emoção. Ela vem, né? Ela trabalha no corpo e esse estado emocional ela vem. Ela não precisa ser um ponto
técnico, assim, para esse treinamento. E a história também vem nesse lugar. A história, ela acontece no improviso. Você não força a criar uma história cênica, que é um treinamento. Porque claro que é um treinamento, não é um produto para chegar a um fim. Mas você treina bastante, isso vai ajudar a você chegar ao que você quer. E aí ela cria 9 e começa a treinar nos anos 90 o grupo dela, que criou junto com o Tadashi Suzuki, que é um japonês que vem com uma técnica muito rígida, que chama Suzuki, e cria a City Company. É muito nome, né? Muita coisa. Senão a gente vai ficar muito tempo. Ela cria 9 pontos de acesso, assim. Sim. O que eu quero, assim, ser o mais pedagógico para as pessoas que não trabalham com isso. Porque ele é muito prático. Ele tem pouca questão teórica. É muito é muito monografia, estudos sobre a técnica. A técnica é prática. Tem um livro dos viewpoints, tem a preparação do diretor, tem mais da Anne Burgert. E tem outros livros, mas o que fala especificamente dos viewpoints é o livro dos viewpoints. Ali é específico. E ali mesmo, nesse livro, fala, é prático. É isso que eu ia falar. Assim, deixa eu falar um pouco rapidamente, só para pontuar como eu conheci o Bruno, né? Eu fiz o curso de viewpoints com o Bruno online. Então você não conheceu ele no processo de Azul. Você já sabia disso? Não, eu sabia. Eu achei que vocês trabalharam juntos em Azul e ela te conheceu assim. Não. Eu conheci o Bruno na pandemia. Foi uma grande salvação, assim, da pandemia, o curso do Bruno. Porque eu também sabia sobre o Viewpoints, mas muito passando, assim. Superficial. Por isso que eu pedi pra falarem, porque... Sabia muito, tá. E aí eu falei assim, vou fazer, eu não lembro. Eu tô tentando assim, como eu cheguei, não tô lembrando muito. A gente perdoa. Eu também não lembro. Eu não tô lembrando como foi, como eu cheguei em você. Só que conheci o Bruno e fiquei. Eu acho que ficou eu e mais uma galera, assim, de umas 5 pessoas muito fixas, assim, que a gente não queria sair, assim. Todo dia da semana. Todos os dias da semana, a gente, assim, tinha um horário. Uma segunda, uma terça, um horário. E a gente tava lá. E a gente, pelo Zoom, e assim, era um momento que eu largava tudo. Eu pensei, não, é o meu momento ali. E foi muito, muito importante, assim, porque falando, assim, do Viewpoints, parece que é uma coisa muito, como posso dizer, burocrática. E não tem nada de uma burocracia ou algo muito que te exige sabe? É prática. É assim, uma coisa assim, muito teórica, que assim, ele falando, acho que parece que precisa de alguma coisa. Não, você totalmente prático. No espaço, e aí você vai dando a parte teórica, mas fazendo, com o corpo em movimento, saca? E ele não uma técnica que te ajuda. De eu falar e defender. É o meu caso, assim, né? No meu caso, eu não, é muito tempo, são muitas histórias, você pode falar. Então, pode parecer uma coisa hermética, uma coisa longe. Eu acho que te dá uma técnica que te dá uns starts. Assim. E dá uns starts. E ela pro ator, né? Acorda. Pra você... treinar o seu ator, né? Nem pensando em personagem, mas sim... Acorda. Não é o personagem, não. Você pode vir com a técnica numa obra específica, mas não tem persona. Sim. Não, tem personalidades de pessoas com seus acessos e o facilitador, o professor, estimulando com essas balizas. Então tem resposta sinestésica. O que é resposta sinestésica? O que seria isso, né? Vamos explicar. Para quem não conhece, não sabe. Resposta sinestésica, eu bati a mão na frente dos seus olhos e você pisca. É um estado ativo de aqui e agora para reação. E aí, por exemplo, ele coçou, o José coçou a barriga. Já tem o José de novo. Põe a foto do José na edição. Foto dele aí, né? Thierry, ó. Você fez eu lembrar do José. Fez agora Aí... O José, porque eu acionei meu estado viewpoints, eu vi que ele coçou. De visão, aí, né? Você mexeu nos óculos, eu viro pra cá. E aí a tua reação, tua pergunta e resposta corporal, sem pensamento psicológico, sobre uma ação. Aí vem uma reação. E isso começa um jogo. Então, se você está trabalhando especificamente num lugar, no espaço, que a gente trabalha com raias. Tipo assim, imagina que é uma raia de natação, sabe? Achei que você ia botar uma raia aqui. Eu já comecei a querer. Pega um giz. Você pega uma raia de natação. Aí bota José. É uma ideia, né? Tem um bota a Luana, bota a Carol.
nessa raia. Só podem fazer 6 ações. Andar, correr, parar, sentar, pular, deitar. Né? E vocês só podem fazer isso. Então, que se já eu tem faço ação pra isso, caramba. é gesto. Isso aqui já vem uma outra nomenclatura dos viewpoints. É um outro viewpoint. Isso aqui é gesto cotidiano. Se eu faço isso, é gesto extra cotidiano. Então, só podem essas 6 ações. Então, vocês esperam o estímulo vir. Não tem comando, não tem hierarquia. E eles ficam esperando, vocês ficam esperando até vir um estímulo. Ele coçou ali, eu corro. E aí você vai, quando você vê, você está no looping de reação. Então você não precisa estar sendo interessante, produzindo alguma coisa, ser criativo. Você espera a resposta vir de fora para agir. Isso é um viewpoint. Isso é uma gaveta, uma baliza. Isso é o que ajuda muito o ator quando está em cena. Estado de presença. De ouvir a deixa do próximo ator, de você saber, de improvisar ali se acontecer algo. Então, é maravilhoso, assim. Fala, amiga, desculpa. Não, é isso mesmo, de você estar num estado de presença total, né? De uma escuta, eu acho que a questão da baliza, de você... Não, você tá num lugar específico que é só seu, mas você também tá em conjunto. É coletivo. É o coletivo o tempo inteiro. Coletivo. A Mariana Lima, agora você me lembrou, ela falou que leva isso pra televisão, né? Leva isso pras novelas, pros filmes. Ela sabe onde tá uma luz, ela sabe onde tá uma câmera, se liga uma luz, ela sabe reagir a outros pontos, porque o viewpoint deu isso pra ela. Desse estado de presença, de estar aqui agora, de... Você vê os movimentos, né? Você não precisa ficar píssico, né? Mas agora, se eu adiciono, eu sei que ela coçou. Eu sei que ela Eu tô olhando pra você, a visão periférica é muito trabalhada, assim, na visão periférica. Mas se todo mundo fizesse teatro, e aí viewpoints, no caso, não se esbarrariam tanto no metrô, né? Porque você ia entender a atmosfera. Depende do horário, Bruno. Mesmo assim você já ia saber, se devia... Depende do horário. Depende do horário, mas você ia saber que tá encostando em você, quem desencostou, quem olhou, você vira pra cá. Eu lembro quando você ia das aulas de viewpoints, no treinamento dos viewpoints lá na Fundição Progresso, uma pessoa levantava e sentava. Eu começava a jogar com a pessoa sem saber. Se ela sabia. A pessoa não tinha nem noção, gente. Total sem noção, total sem noção. Sem noção ele, o Bruno. E aí pronto. Aí essa técnica ela é muito prática. Eu dou aula pra pessoas que não tem nada a ver com teatro. Isso que eu ia falar. Na Cal, eu dei pra nada a ver, eu dei pra advogado, dei pra psicólogos, dei pra pessoa de arquitetura, porque tem uma baliza chamada arquitetura. Como é que você se posiciona na arquitetura? Se tem uma luz ali, se tem uma árvore. Se eu vou falar sobre árvore, então eu estou andando no espaço, já olhei o espaço, vou falar um texto sobre árvore na frente da árvore. Mas eu não preciso apontar para a árvore, eu me coloquei, porque eu estou ligado à arquitetura do lugar. Vou falar sobre o sol, eu paro embaixo de uma luz da sala. De uma certa maneira a plateia fala, tem uma conexão, eu não preciso entender, eu não preciso saber da técnica. Mas sente uma conexão desse coletivo, então a técnica ela é coletiva. E como você falou, assim, né, para improvisar, assim, você sabe ler quando uma colega de cena precisa de você pelo corpo. Então é teu estado de alerta sobre o outro, te dá uma observação atenta e uma escuta bem interessante sobre o coletivo, qualquer coletivo. Então você entra aqui, você não precisa ser amigo das pessoas, trabalhar, mas você entende aqui. Já faz uma leitura. Né? E eu dou aula para uma galera que pessoal que não é da área. Na Cal tinham muitos que não eram da área e continuaram comigo. E aí você tem pessoa de poesia, tem pessoa de psicologia. Você dá workshops na Cal? Dou na Cal, né? Dei vários cursos livres na Cal. Tem atualmente vou também dar. Eu ganhei aqui o edital Vivo Talento, da Lei Paulo Gustavo. Maravilha! Ganhei. Essa coisa que o Thierry falou do treinamento, eu acho super importante. E aí, eu gosto muito de sair da área do teatro. Eu não gosto da bolha de falar só pelos nossos. Eu gosto da expressão artística.
E aí no meu texto eu falo, se você quer entrar, conhecer um pouco do seu corpo artístico, da imersão do que você tem de arte, venha fazer. E aí eu tenho vários alunos que não tem nada a ver com o sentido de ser, da profissão. Isso que eu ia perguntar também Muitos. sobre a procura, né? Tem muita procura de pessoas que não são da arte? Tem, bastante. Que legal. Que tem essa curiosidade, esse nome dá um lugar meio hermético, assim, meio longe, né? Viewpoints, mas na verdade são pontos de vista. Meu ponto de vista vendo aquela cena, o que bate em mim, e o ponto de vista de quem faz a cena, o que ele quer fazer, o que ele quer manipular naquela plateia, o que ele quer provocar naquela plateia. Desculpa, Matheus Bonfito, ele fala que essa palavra provocar. Então, que ele quer estimular. O Matheus Bonfito é outro estudioso de viewpoints que entrevistou a Annie Burgett lá em Nova York, e ele viu as aulas minhas, a gente virou amigos e coisa e tal. E ele falou, não fala mais provocar. Não falou, mas ele sugeriu. Mas ele quer que ele quer estimular na plateia. Né? A plateia quer ser estimulada, quer reconhecer alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo e o que eu quero estimular em você? Então, de repente, um corpo no espaço, olhando para você, eu quero te incomodar. De repente, eu te olhando por um bom tempo, e aí eu estou numa baliza de viewpoint, uma duração. Posso estar durando aqui te olhando. Se você faz isso com a cabeça, eu faço isso com a cabeça. E a gente começa um nível de conexão que a gente não sabe onde vai dar. Então, gente, está acontecendo exercício aqui já é um exercício, podem começar, podem lá, aqui, a gente né? espera, podem Mas fazer é isso. Aí vai, aí entra O reposte texto. do Godot pro Instagram vai ser a gente assim, ó, esperando o Godot. Parece aqueles cachorrinhos de carro. Do cabecinho. Mas é isso, ele é prático. Aí, lógico, isso também tem no livro, e tem quem participa dos viewpoints. Eu fiz com a Cristiane Jataí, eu fiz com o Kiki. Tem tanta gente de viewpoints que eu já passei, assim, já municiei de viewpoints, né? Foi uma área que você se identificou muito, e aí Isso. você pegou e falou, eu quero trabalhar com isso. Exatamente. Eu vou mergulhar nisso. Exatamente. Poderia não trabalhar, mas poderia facilitar na manipulação de bonecos, eu poderia facilitar na máscara, não que eu já não tenha dado aula e já tenha trabalhado um elenco com boneco, com máscara, mas o meu lugar de acesso são os viewpoints, assim, sabe? É onde eu me delicio, assim, meu ator, os meus alunos, tem gente que faz viewpoints nas minhas aulas de teatro que não tem nome viewpoints, que nem sabe o que estão fazendo, mas estão fazendo, só não dou nome. E aí vem muitas vivências. Eu vivi com Jefferson Miranda, que é um diretor que estimulava muito. Você entrava no espaço, você ouvia um objetivo que tinha que fazer com um outro ator, uma outra atriz, e você tinha que manipular dentro daquele objetivo. Então tudo é treinamento, assim. E aí, lógico, eu trago isso para as minhas aulas de viewpoints, né? Na companhia de dança de Diadema... Isso que eu ia falar. Qual é a sua vivência com os dançarinos? Que tem uma que aí o corpo é expressão incrível. corporal, bota o pé na cabeça, podem surtar. Faz isso? Coloca. Não, eu não, pelo amor mas de eu quero Deus. que ele faça isso Nossa, Aí você não. vai fazer o TikTok, que ele vai dar Não, imagina. A galera do TikTok. Bota o corpo do boneco, né? O boneco vai lá em cima. Mas deve ser diferente, né? Você saber que o corpo que você pode... O estímulo que você pode dar para aquele não é o ator, né? É um ator do corpo, né? É um performer. Que ele vai responder, sabe? Diferente de uma Eles pessoa são que não incríveis. trabalha. O corpo é muito inteligente, né? Conta um pouquinho. E a Ana Botoso, que é a diretora da companhia de dança de Diadema, ela fez esse período online, que era um período que eu dava aula pela Cal, online de viewpoints. A Cal topou e ela fez, e a gente, por exemplo, a gente pegava umas obras online que tinham naquele período Sesc em casa com Sesc, aquelas peças online, e a gente achava o formato de trabalhar com a câmera, por exemplo. Se eu me aproximo muito da câmera, eu estou trabalhando uma baliza de viewpoint chamada relação espacial, quão perto de uma coisa, de uma pessoa e quão longe. Se você fala o mesmo texto,
muito próximo de um público, e você fala assim, mesmo texto muito longe desse público, o ponto de vista muda de quem vê. Isso tá para ator e tá para um palestrante, tá para uma pessoa que lida com o público, entende? E a Ana Botoso fazia o online e ela falou, depois que as coisas começaram a abrir, a facilitar, ela me convidou para fazer uma experiência lá na companhia de dança de Diadema. E daí já são 2 anos de trabalho lá. Ai, maravilha. E de parceria de projetos, e de direção, de supervisão, de ver coisas. Legal. E aí eu teve uma peça que foi indicada ao APCA de São Paulo, que eu já estava ali na ficha técnica como um orientador de viewpoints, pá. E aí é um trabalho com eles de aterramento dos textos, né, do uso do texto, porque o corpo é maravilhoso. Ah, você já trabalha dentro de uma dramaturgia? E aí específica? eu sempre tento levar um estímulo. Ah, mas não da companhia pra você, sim de você... Às vezes eu sei o que a companhia está trabalhando, tá. e aí eu trabalho aquele dia de workshop em cima do tema da companhia. Quando não tem, eu levo uma proposta. Então, no último trabalho que eu tive, eu levei uma proposta que era memórias. Memórias que eu gostaria de guardar para sempre, memórias que eu gostaria de esquecer, de não ter essa lembrança, e memória que eu gostaria de inventar. Uma memória que eu gostaria de me apropriar do outro. Então, uma história inventada. Esse é o estímulo. Praticamente divertidamente, né? Exatamente. E aí, a gente trabalha nessas raias, que são essas raias de notação, e aí vem textos. É um estímulo. E aí eu vou fomentando. Aí tem um espaço aberto. Agora eu trabalho pelo espaço inteiro. Aí depois tem as composições, que são tarefas que vão ter que combinar. Em espaço curto de tempo. Não, eu chamo composições de pré-cena. Não é uma cena de é um estímulo. Uhum. Aí eu dou... Isso vem lá da companhia dos atores, no caso do Henrique Dias. Nessa composição eu quero que vocês trabalhem de uma cena roubada de um filme, um momento musical, um momento dançado e um momento depoimento pessoal seu. Aí 4 pessoas trabalham sobre isso. Ficam lá cobrando sobre isso. E aí o que é? Não precisa trabalhar numa formatação de cena, senão vai ficar muito intelectualizado. Vai, combina os pontos de acesso e joga. E vai pro improviso. Isso incrível. Eu passei por exercícios assim também. São muito que nasce tanta coisa, né? É muita informação e o ator tem que se virar, assim. E se você tem um tema, e se você tem uma galera atenta assistindo aquilo ali, começa a criar a dramaturgia cênica. Você começa a ver quais pontos de vista de cada pessoa que mais foram acessados. Legal, gostei disso, gostei disso. A gente conversa sobre isso. Uhum. Depois. Se tiver uma peça, melhor ainda. Aí a gente vai... É isso. É muita coisa. É muita coisa. E eu, assim... essa sua experiência do Viewpoints, claro, como que eu falei antes, acho que traz toda essa bagagem para a companhia, para você como ator. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre os atores que estão começando, assim. O que você pode falar, assim, se apropria de uma técnica, ou estuda... Tipo uma dica? Uma dica. O que você acha que o ator que quer trabalhar em companhia, que quer vivenciar tudo isso, o que ele precisa ter, assim, de expertise de consciência mesmo, de ator? Para quem tá começando ou quem já trabalha? Não, quem tá começando. Eu acho que é aquela coisa da escuta mesmo, né? A escuta ativa é muito difícil você ficar vendo a cena do amigo e não relaxar. É o estado de permanência, de você estar ouvindo uma pessoa. É difícil, você tem que resistir. Você tem que ser resiliente. É difícil mesmo. E eu acho que essa escuta do lugar de onde você está, tanto no corporalmente como escuta mesmo daqui, ou tá corporalmente em função de um trabalho sem medo, e esse lugar do... Cara, vai tranquilo, vai com você mesmo, assim, se garante ali, viu? Pode dar um corpo no espaço já é muito importante, então seja você, esteja
pronto pro trabalho, sem medo. Então essa coisa da atenção, não da tensão, da atenção, de ficar estado ali, tô aqui. É isso. Isso é muito difícil ter, né? As pessoas já vêm com muita proposta, né? Você manda um ator entrar em cena, ele já vem com 57 propostas cênicas. Dificilmente um ator vai andar no palco e só andar. Uma atriz vai andar no palco e só andar. E se você deixa ele mais de 1 minuto, já começa... O que eu digo de proposta? Já começa a mexer no cabelo, já começa isso aqui, vai no chão. Não, é simplesmente só andar. Então é isso, em vez de, no treinamento, de ter muita coisa, muita informação, que isso já está no seu corpo, já está na sua história, vai mais propenso a receber. E isso que você está falando serve até para quem quer atuar para o teatro ou para a televisão. Porque eu lembro que eu passei por um processo com a Ana Kfouri, que ela pedia exatamente isso. Eu quero que vocês fiquem na frente da câmera e só olhem para a câmera. Que é muito difícil. Que já é muita coisa. Porque só um leve, a pessoa... um leve levantar o olhar, uma sobrancelha que mexe, engolir a saliva. Isso já é muita coisa. E aí as pessoas já tendem a fazer olhares, de fazer uma joga o cabelo, joga um charme. São coisas externas que a gente tenta jogar às vezes. É uma bengala, né? É uma bengala, eu acredito que seja. E é uma história da sua vida, né? Tem um capítulo na preparação do diretor, da Oliburg, que é estereótipo. Então ela fala assim, você tem que queimar o estereótipo para chegar no que você realmente quer. Então o que é o estereótipo? Faça um olho, faça uma cara, deixa. Que é tudo externo, né? É a bagagem de vida mesmo. Mas eu acho que tem que ter um olhar igual da Ana Kfouri, tem que ter um olhar de alguém especializado ali te olhando, falando, tá, você mexeu aqui, tá bom, mas não é um julgamento. Você coçou, tá bom, não é um julgamento. Então você vai entendendo quantas armadilhas ou quantos acessos você tem até ficar pleno, né? Parece uma coisa meio yogi, né? Mas não é. E quando esse levantarzinho de sobrancelha realmente é seu ou você tá levantando para fazer uma cena? Porque ou é uma reação sinestésica. Sim. Você mesmo não percebe, você não tá fazendo, né? Sim. Então é isso, esse estado de presença cênica e de saber das suas ferramentas também é o que o Phil Pontes, ele provoca muito ali, ele fica muito nesse lugar. Então não tem personagem, né? Você é personagem de você mesmo e tem que ter depois um ponto de vista, uma conversa sobre isso. Uma mediação, né? Falar sobre. Porque senão, e esse falar sobre gera um lugar muito abre muitas portas e vira um lugar, não é terapêutico, mas vira um lugar de caramba, eu fiz isso, não sabia. Aí essa coisa vai treinando. E essa coisa vai... Quando você vê, essa pessoa está em estado pleno de corpo, assim, de presença, né? Muitos artistas que vêm aqui, né, Lu, essa coisa, né, você já está ali armado, preparado. É porque o ator se boicota muito, né? Ele nunca acha que está suficiente, né? Nunca acha que ele está fazendo bem. Não, foi péssimo, fiz aquele teste, foi horrível. Nossa, como eu passei. O ator sempre está ali na margem da comparação. E de querer agradar também. De querer agradar, será que o diretor gostou? E às vezes o ator vai se botando uma forma que quando ele vê, ele tem 300 coisas em cima, e às vezes o que ele precisa realmente é o simples, é o estado, né? Eu queria acertar também, porque a gente não quer errar. Mas o que é isso? O que é eu querer acertar, né? Porque o que é o certo, né? Pro ator, que às vezes você, caramba, eu fiz aquela cena maravilhosa, certíssima, não errei texto. E aí você vê o diretor, cara, foi o teu pior dia. Aí então o que acontece? Caraca, eu morri. Mas essa aquilo, então o teatro só acontece se tem alguém vendo. Então Sim. Você tem que. E você também tem que se desmembrar dessa fala. Não leva pra tua vida, não, né? Porque a gente leva muitas coisas nossas pra vida. Mas isso é uma coisa que a gente escuta. Que também vai ter diretor que vai virar pra você e vai falar, você canta super mal
Mas aí, às vezes, a pessoa Leva pra investe vida. nisso e vira uma cantora, e vira um cantor. Não, então traumatiza pra transforma sempre. isso. Não, tem pessoas que transformam isso. E né? tem gente que traumatiza e nunca mais canta, nunca mais vai querer saber nada de canto. Eu não sei exatamente. Eu achava minha voz péssima, assim, por uma vez, assim, na infância. Você sabe, sabe que nessa história da minha vida, assim, que eu vou pensando assim, nossa, eu fiz muita coisa hoje aqui. Primeiro podcast que eu faço, né, de câmera, eu tô até nervoso, assim. Até parece, nem tá parecendo que tá nervoso. E eu pensei agora na época do reggae, não um reggae música, mas um reggae da Cal. Ficou que agora. Eu tive uma professora que eu prefiro não falar o nome, e eu lembro que vocês fizeram podcast com alguém aqui, que acho que de repente foi até com o Thierry, do lance Canta. Foi, por isso que eu lembrei agora, foi recente, que eu falei que realmente às vezes uma frase influencia a vida inteira da pessoa. Influencia a vida inteira. E eu tive uma questão muito grave, não em relação à instituição Cal, mas com essa professora em específico, e ela falou assim, você não vai ser ator, porque você tem língua presa e não dá pra você... Imagina. E era uma época que você, na época de 2000, né, anos 2000, você tinha um padrão, né? Lembra, os sotaques não poderiam, né? Pessoas de outros estados tinham que manter o sotaque neutro. Aquela história tinha toda, fono, né? Hoje, super o pessoal via pro Rio, já ia pra fono. E hoje não, hoje já aceita qualquer pessoa de qualquer, né, estado, e maravilhoso isso. Então eu tinha uma rigorosidade sobre a questão de não errar o texto. Hoje a gente erra falando, a gente gagueja falando. E quando você se apropria disso em cena, fica muito mais natural, bacana. E a pessoa que tá vendo você te reconhece. Pô, eu sou assim também, gente, né? a gente gagueja falando, é normal. E a professora falou da língua presa e coisa e tal. Eu ficava muito mal no ensaio. Eu ia muito mal. Só que eu era muito resistente, porque eu escolhi essa profissão. E eu era muito resistente. Aí eu fiz a peça, fui muito elogiado. Quer dizer, eu sobressaí, eu peguei aquilo, transformei e fui. Ah, então vou fazer esse personagem que era o assim. Você fez fono? Assim é, assim parece. Uma pergunta, você fez terapia? Eu faço até hoje, tenho que fazer. Por quê? Tenho que fazer. Você pegou e transformou isso numa força. Mas aí deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no final. As pessoas que nos dirigem, que nos dão aula, projetam suas coisas também. Quem tinha a língua presa era o filho dela. Então ela via em mim um rolê que ela de repente não conseguia ter acesso no filho também. Era um trauma que talvez ela né? E depois de muitos anos eu encontrei essa professora e falei disso. Ela nem lembrava. É verdade, as pessoas... E eu falei, eu penso, quem bate, esquece. Quem apanha, exato, cara. E é muito, você tem que ter um rigor. Gente que dá aula, professores, e lida com o público, tem que ter um rigor muito bacana do que você está falando, porque você muda vidas para sim, para bom, para não legal, assim, sabe? Não tão bom. E principalmente na carreira do ator, que está muito vulnerável. Sim. E principalmente para os mais jovens na profissão, porque tudo é uma novidade. Para quem já está mais tempo, já viveu muita coisa e sabe segurar uma crítica, sabe segurar uma maneira indelicada que foi. Você sabe que é para o seu ator, não é para sua persona, sua personalidade na vida e coisa e tal. Mas esse lugar da pedagogia, do dar aula, ela é super importante, modifica a vida mesmo. Olha, ficou marcado nessa memória que eu gostaria de esquecer, que nessa ideia do tema que eu falei da aula, que é um dos temas, eu gostaria de esquecer isso, mas não esqueço, ficou e eu fiquei. Então eu fazia peça, eu achava língua presa. Eu acho que na resistência eu fiz fono, por conta dos trabalhos que eu fiz, mas eu fiquei era muito difícil quando vinha a R. Quando tinha um texto, sei lá, fazia novela, tinha uma coisa de R, eu ficava com medo, porque a câmera, ela tá muito próxima, então era um rolê que nossa, era difícil. Assim. Que ao invés de você se preocupar com o básico, que era tipo passar atuação, passar a verdade, o contexto. E tinha uma preocupação na palavra. Naquela palavra por causa disso. E aí muda tudo, né? Uma coisa é ela falar de uma forma que não chegar pra você e falar, olha, você nunca vai poder ser ator porque você tem isso. Uma coisa é você chegar e falar, olha, eu identifiquei... Não, eu falava na frente de todo mundo. Sim.
Ou identificar. É muito bom você identificar coisas nos alunos. Olha, assim. você sabe e estimular, exemplo, caramba, você é ótimo, não sei o que. Cara, acho legal você procurar uma fono pra exercitar cada vez mais a sua potência de voz. Seria outra coisa. Sim. O ponto de acesso é diferente, né? Eu acho que também é a mudança da nossa sociedade. Aquela época era aquela época dos professores, dos diretores que espiziavam, né? E coisa e tal, e aquilo era o máximo. Acho que hoje, se você for assim, acho que você até é processado, né? Assim, dependendo da forma como você fala, pode levar isso para processo, que eu sei até de preparadores de elenco que estão sendo processados por conta de como você se posicionou com certo aluno ou certa aluna, e às vezes nem aluna, dentro de um projeto de trabalho. Então, as coisas mudaram, assim, saca? E de que mas bom, eu sempre pensei nessa professora como um lugar que pode ser diferente o acesso. Não precisa espezinhar, não precisa machucar, não precisa criar uma catarse naquela pessoa para tirar o que ela tem. Eu acho que não. Então, você tem que se trabalhar seu ponto de acesso. Sim. E eu fico até na educação, né, que eu dou para as minhas filhas, tenho 3 filhas, como você quer comunicar uma coisa, mas você tem que entender como aquela pessoa vai te entender. Porque se você ficar pensando só como você quer falar, de repente você não acessa aquela pessoa. E você só fica falando. E a pessoa não entende. É verdade, isso é muito importante. Assim, e essa coisa dos viewpoints também dá isso. Você tem que sacar, tem que ler o corpo da pessoa. Permite entrar na quinosfera da pessoa para você comunicar a pessoa. Porque tem gente que se comunica mais com gesto. Assim, filha, não pode botar a caneca aqui. É aqui. Aí você tem que fazer o gestual. Tem gente que tem que fazer ação para a pessoa entender. Então, realmente, é uma leitura geral, né? E vamos falar um pouquinho de azul? Vamos, claro. Agora chegamos na atualidade. Chegamos na atualidade. Um azulzinho. Vamos falar de azul. Meu Deus, fala aí, como a gente, por onde a gente começa? Rapidinho. Não, podemos, claro, fico aqui. Mas me faça a pergunta, qual seria nosso tanto temas, né, porque a gente estava conversando com a Luana, assim, o azul como diz o Henrique Gonçalves, é um projeto para além da caixa cênica, do teatro, né, a gente modifica muitas vidas, né, muito de verdade mesmo, não é demagogia. Não vou me candidatar a nada. E assim, não é mesmo. E não só acontece. Eu te contei um caso, né? Sim. E não só vidas. Pra quem não sabe, Azul é uma peça. Né? Porque a gente tem essa mania de falar. É uma peça que é super inclusiva. Né? Uma peça que o personagem, que é o azul. Que é o azul, que é o protagonista da peça. Que é um boneco. É um boneco. Mas tem um outro nome que você estava falando, sem ser boneco. Não, a técnica é manipulação de boneco. Manipulação direta, né? Que você toca as mãos direto nas articulações do boneco. Isso, e tem um cenário, tem toda uma imersão, né, Carol? Você quer falar? Carol, agora eu acho melhor você falar, eu tô falando como espectador. Mas é lindo isso, né? Acho que é legal você falar, né? Porque a gente tá aqui imerso, né? Mas Carol, começo. O azul, ele estava pronto de transformar vidas, né? Que o azul mas ele transforma não só dos espectadores, mas principalmente assim, do elenco, pra mim. Que é um espetáculo, toda vez que eu faço, a emoção pra mim é muito grande. Desde o primeiro processo, desde o primeiro contato, porque eu só tô no azul por causa do Bruno. O Bruno abriu a porta pra mim. Nesse lugar, assim. Então, foi assim, desde a primeira leitura online, que eu não sabia o que era, e eu peguei o texto, assim, foi muito engraçado que eu peguei o texto, assim, vou ler direto. E quando eu fui lendo o texto, entendendo qual era a temática, eu como professora, como vivenciando também, estava no momento de vivenciando com muitos alunos dentro do espectro autista, então, assim, foi muito emocionante. Toda vez que eu faço espetáculo, eu trabalho junto com a Marise, quando ela não pode fazer espetáculo, eu faço espetáculo. E assim, é de uma generosidade esse elenco, assim,
que eu aprendo completamente. Eu era aquela menina que primeiro dia de ensaio, assim, meu primeiro texto, tudo anotado, porque assim, movimentação. Então, todo dia, todo espetáculo que eu faço, assim, é aquilo, é um estado de... Eu tento me colocar no estado de presença constante, porque são 3 personagens que eu faço, então é uma loucura. E assim, e na observação, né? Então, assim, desde o primeiro, porque tinha vários ensaios que eu só ficava sentada e assim, e era uma aula que eu não vi o tempo passar. É impressionante, assim. Então, assim, eu acho que é o meu presente de renascimento. Eu falo que eu chego num camarim, eu chego num teatro novo, assim, eu acho que eu sou aquela criancinha mesmo, assim, tudo sempre pra mim, eu falo que eu sempre tô assim, tipo, sempre tô assim, Ela modifica a nossa história de vida mesmo. Então, o Azul é um marco na minha vida e é um marco na vida de muitas pessoas, assim, é emocionante, porque assim, você entra na página da Artesanal, você vai ver os comentários, é um comentário atrás do outro, de meu filho só fala do Azul, e nossa, o Bruno, mais do que ninguém, escuta tantos depoimentos no ouvido dele, porque o Bruno é o Azul, né? É o espírito do Azul. Então, assim, é impressionante o Bruno, assim, não é a rasgação de seda, mas é impressionante a entrega do Bruno, porque ele tá em cena e todo o espetáculo a gente recebe o público. E o Bruno vai como Azul, é o único ator que tá lá até o finalzinho mesmo. Então ele vivencia como ator e como personagem ao mesmo tempo essa emoção. Então assim, Nossa. É lindo. Obrigada. Nossa. Agradeço ao Henrique e ao Gustavo por todo... vou ficar emocionada, porque sempre quando eu falo do Azul eu fico emocionada. Não tem o que falar. Azul faz isso com a gente. E a gente tá concorrendo ao prêmio. Estamos concorrendo ao prêmio agora, dia 1º. Vamos torcer, porque é além do palco. Transforma vidas e dá vida ao outro, sabe? É muito lindo. É muito lindo. Carol me convidou pra ir no espetáculo. Não me vazou nada sobre o que era, nem nada. Eu só fui com a minha mãe e nós ficamos encantadas, porque a gente não sabia que era esse universo, né? Falando sobre uma história de um autista. E como eu falei pro Bruno, eu também tenho uma história em relação a isso, né? Minha mãe é professora de surdos, de pessoas especiais, enfim. E tá lá com a minha mãe, assistindo esse espetáculo, junto com aquela plateia, que tinham várias pessoas, várias, né, mães levando os filhos, pais levando os filhos, que se identificavam com aquela história também, foi assim, incrível. E eu também saí de lá desse jeito. Nossa, vocês falando assim, eu lembro de cada história. Primeiro, eu acho que modifica a gente, né? Pra modificar o outro. E eu acho que todo mundo saiu modificado. É a peça que mais mudou minha vida, assim. Pensamento e posicionamento. Descobri um estado não é de bondade, que parece meio piegas, mas um estado de como as pessoas do transtorno do espectro autista, a gente tava falando dessa coisa tem uma coisa muito da essência, da bondade, né? Assim, eles vão direto ao ponto, eles falam que eles sentem, e não dá tanta volta, parece que não quer convencer muito, eu sou assim, me aceita assim. E é importante falar que a gente teve todo um carinho. A Cris Munhoz, ela fez todo assessoria de trabalho. A Cris Munhoz é autista, ela tem uma filha de 15 anos autista, ela é doutora, trabalha com teatro inclusivo, é palhaça, e a vida dela é essa pesquisa, né? O transtorno do espectro autista com o teatro, com a arte. Nossa, eu vou receber ela aqui pra bater um papo. Total, uma pessoa incrível, ela é muito clara no que ela pensa sobre o autismo, assim, ela é muito clara e muito, assim, você entende, né? Você não fica assim pensando, assim, caramba, eu entendi, e vale a pena mesmo trazê-la. E é um texto que desde do nascimento, né, que da ela Andréia, né? Também? Não, quem escreveu foi a Andréia e o Gustavo. E por uma vivência deles, né? Uma vivência da Andréia, né? A Andréia Batitucci, ela teve um enteado autista e ela contou essa história pro Gustavo, um dramaturgo de mão cheia, a Andréia também.
E o Gustavo falou, vamos fazer essa história. E todo mundo acha, era de um livro? Vamos, eu não sei o que. Não, gente, uma história original. Já que chegaram e perguntaram pra, nesse caso, esse final de semana, pra quem faz a mãe, essa história é sua? Porque, pra quem não conhece o Azul, né, tem um depoimento pessoal pra plateia, né? Aberto, assim, quebra da quarta parede, se fala diretamente com a plateia. E aí perguntaram, essa história é sua, é maravilhosa. Não, essa história a gente explica, né? Que vem do Gustavo, da André. E aí escreveram isso antes da pandemia, ficaram com essa história, trabalharam, pesquisaram, muita pesquisa. E aí elaboraram um projeto, foi contemplado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro. Teve a quebra do Ministério num determinado momento da nossa história. Brecou o patrocínio, a exposição veio, a pandemia e tal, tudo. Caramba, não sabia que tinha tanto tempo. Tem. Muito e tempo. Aí as coisas começaram a abrir, o teatro, e ficaram 2 projetos que o CCBB daquele edital passado gostaria que continuasse. Já tinha mudado a gestão, já tinha mudado o ano, já tinha caducado um incentivo fiscal, e o CCBB abraçou o projeto, o CCBB, Banco Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, e mais um outro da DZD, e ficamos, e aí fizemos o Azul. E aí foi estrondoso, assim, a receptividade. E aí eu tava contando pra Luana antes da câmera, assim, como muda a vida das pessoas. No última vez, agora a gente tá no São José dos Campos, e aí veio uma mãe com uma criança com nanismo, e falou assim, muito emocionada, e falou assim, mudou minha vida. E a gente, né, ouve isso direto. Ela falou, meu filho tem nanismo, ele está na condição de nanismo, e ele não fala. Ele não só articula, balbucia. E durante a peça ele falou Azul. Essa história é... Aí eu, ao mesmo tempo com o boneco, com o Azul, e ao mesmo tempo como ator, e normalmente os companheiros e companheiras, a equipe abarca, né, e eu fico muito tocado, porque ainda tem que manter vida do boneco. E aí ele no colo dela, olhando pro Azul, embaixo, no boneco, assim, Azul, Azul, Azul. E cada vez que ele falava, a mãe mais emocionada ficava, assim. E então é isso, é o teatro, né? As artes, né? Que como acessa, como toca. E é a responsabilidade da profissão. E é lindo também uma outra história que o Bruno fala, que também, quando acabou a peça, uma criança veio chorando e falou, mãe, acabou a minha história. Acabou a minha história. Essa Banco do Brasil do Rio, aí a gente não entendendo, porque a estereotipia não se dá para um momento só, né, a repetição, algum estado de emoção do autista, se dá por momentos alegres também, se dá por momentos que ele não se aguenta em si e o corpo reverbera. E aí acabou a peça, todo mundo batendo palma, emocionados e coisa e tal, e uma criança específica com muito som e movimentação. Acabou a gente falar pra fora, poxa, não gostou, né? A gente às vezes também se perde, né? Como neurotípicos, né? A gente às vezes tá aprendendo. Não gostou? Aí ele acabou a minha história, acabou a minha história. Ele tava agoniado porque tinha acabado. Que acabou a história que ele tava representado. Não queria. Isso a gente, é louco o que a gente faz, né? Por isso que muita terapia que a gente não dá conta, assim, do acesso, né? E por isso a importância de projetos que sejam voltados para a inclusão. Exatamente. Olha só como vocês mudaram a vida de tantas pessoas, tanto os filhos como as mães. E até as pessoas que foram assistir também, que não sabiam como que é essa rotina, né? A história de vida dessas pessoas. E já teve gente que se identificou adulto, assim, nossa, então... Será que eu sou... tivemos casos, assim, de mães e com os filhos no colo. Eu vou fazer o teste. Eu vou me ver como eu faço pra... A gente tem uma história muito real. Eu tô falando isso, Marise Nogueira, porque você publicou. Ela começou a reconhecer nela vários aspectos
por conta das nossas vivências, com quem a gente lida quando acaba a peça, os estudos, a própria peça em si, repetindo. A Marise fez um teste, né? E aí, pegou lá o TDAH, tá com TDAH e tá com... não tá no transtorno do espectro, mas tá com um fenótipo avançado para o autismo. E assim, é muito... E aí ela sabe, se reconhece, se acolhe, assim, sabe o que está acontecendo com ela. As pessoas sabem o que ela passa, entende, porque pode achar, sei lá, por exemplo, Marise não tá afim de conversar com tanta gente. A gente entende que isso agonia ela agora, né? Entendeu? Isso leva a um lugar de acesso. Que ela viveu na infância também, que às vezes se não responde, foi respeitado. Né? Conseguiu se responder em vários lugares. No momento de fazer momento de fazer uma prova na escola, uma convivência que alguém não entendeu algum tipo de atitude. Isso vira uma chave na vida da pessoa. Na vida da pessoa. E se acolhe, e se respeita, né? Porque fica achando que às vezes... não consigo prestar atenção. Mas quando você tem um diagnóstico, hoje, né? Não digo hoje, assim, porque antigamente poderia ter um preconceito, poderia ter olha lá, ela é assim, assim, assado. Você consegue se responder em tantos momentos da sua vida que você não conseguia certas coisas, né? Porque você não tinha esse diagnóstico. Hoje você tendo, você sabe como viver com isso, né? Para quem precisa de uma terapia, para quem precisa de um remédio, para criar essa sinapse, essa química. Acho que para criar uma rede de proteção, de proteção. Entendimento. É fantástico. Assim, eu acho que a importância de um espetáculo que fale isso sobre... faz o Trajeto Azul, né? É impressionante. Muito obrigada. Você quer terminar de falar, amiga? Não, acho que é isso mesmo, assim, a importância não só de um espetáculo, mas a importância dos artistas, assim. Sim. E da gente manter essa chama de fazer criativo em qualquer área, que modifica muitas e muitas pessoas. Isso porque a gente tem os diretores, né, a equipe com um olhar tão humano, que tem a ver também lá atrás com essa professora, esse lugar humanizado, esse lugar de reconhecer o outro, dar o tempo do outro, artisticamente, de achar o personagem, coisa e tal, reverbera na peça. Muito. Esse coletivo harmônico que nós temos na artesanal, né, tendo esses diretores... O Henrique e o Gustavo vão vir aqui. Gonçalves e Gustavo Bicalho ali, olhando com afeto, né? Reverbera. E a equipe é muito bacana, assim, de falar mesmo, que sente com gentileza, né? A Anne Burgers fala isso, você pode discordar, mas discorda com gentileza. Perfeito. Eu amei isso. Temos um presente pra você. Presentinho. Pra você Opa! Eu acho que ele já sabe o que é, porque ele já assistiu as entrevistas. Não, mas olha só. Pode ser diferente. Você sabe que teve uma pessoa... A Letícia Braga passou aqui, eu tomei um susto. E vocês me surpreenderam. Essa coisa da surpresa, né? Aí eu falei, tá... Vai abrir, vai... Essa coisa da surpresa é interessante também. Trabalha muito nos viewpoints. Viu? Cara, essa garrafa é muito linda. Ó, gente. Olha que lindo. E o Bruno adora essas coisinhas. Eu adoro Eu vou mesmo. falar no camarim dele, na parte dele. Sempre Maquiagem, tem. Na parte de maquiagem, né? Frente ao espelho. O Bruno sempre tem um tracinho, uma imagem, tem toda uma organização bonitinha dele. Das coisas. Mas essa garrafa é incrível. Pode puxar, isso. Nossa. E a cachaçinha pra te dar muitas... Tá. Nossa, adocicada. É Gabriela. Ai, Gabriela. Que delícia. Muito muito obrigado. Tem um curso gratuito, né? Para quem quiser conhecer a técnica. E pode Todas mandar as e-mail se terças. quiser contratar o Bruno para workshops, de companhias, de dança, Eu de amo. qualquer coisa. Eu vou colocar o @do Bruno aí na tela pra vocês, então
entra em contato com você pelo direct? Pode ser direct. ou por e-mail? Eu tenho tanto do Viewpoints como o meu pessoal e os dois eu tô respondendo. Ah, beleza. Tá? Tem postagem já com os formulários lá pra gente se inscrever nessa oficina ou em qualquer outra. E pra gente seguir esse caminho desbravando as pessoas para se expressar de uma maneira que se aceite mais, né? Na sua forma de expressar. Muito obrigada. Amei a entrevista. Obrigado. Que seu processo seja sempre muito lindo, que você tenha muitos trabalhos, mutas peças e que a Azul prospere para vocês. Que venha aí uma banda boa. Igual azul. Tá quase azul. Aqui tá. Obrigada, gente, por ter Obrigada a você que assistiu a gente ou ouviu até agora. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para aquela pessoa que você acha que pode ouvir essa história, que pode se inspirar, que pode, né, se interessar. E é isso. Compartilha, gente. Compartilhe. Siga o Godot _podcast no Instagram. Se inscreva aqui no canal. E siga também a Creative Side Produções, que é a produtora onde a gente está aqui, o estúdio fica aqui. Se vocês quiserem alugar o espaço também para fazer o podcast de vocês, aqui a gente tem disponibilidade, só mandar mensagem. Muito maravilhoso. Obrigada, gente. Tchau, gente. Maravilhoso. Tchau.